Há lugares no mundo que nos tocam de forma inexplicável, mas há um, escondido no coração do sertão sergipano, que não apenas toca, ele abraça, ele acolhe, ele transforma. Esse lugar é Frei Paulo, uma cidade onde o tempo parece caminhar no compasso da alma, onde cada esquina tem uma lembrança, cada rosto carrega uma história, e cada gesto simples é uma prova viva de afeto, coragem e tradição. Frei Paulo não é apenas um município, é um sentimento, uma cidade onde o tempo parece caminhar no compasso da alma, onde cada esquina tem uma lembrança, cada rosto carrega uma história, e cada gesto simples é uma prova viva de afeto, coragem e tradição. Frei Paulo não é apenas um município, é um sentimento. Pelas ruas calmas, ecoam os passos de gerações inteiras que escreveram uma história grandiosa. Uma história de luta, de esperança, de amor pela terra e pelo que ela representam. Das festas populares que enchem a cidade de cores e sons, as rezas murmuradas nos alpendres ao entardecer. Frei Paulo é memória viva. É tradição que pulsa. É resistência cultural, passada de pai para filho, de avó para neta, como um tesouro que o tempo não pode apagar. Este vídeo é mais que uma homenagem. É um convite para sentir. Para conhecer a força que nasce do chão sertanejo e floresce no calor humano da sua gente. É um mergulho na alma de um povo que transforma a simplicidade em poesia, e que tem no coração a chama viva de sua história. Frei Paulo. Terra de origem, de orgulho, de coração. Onde cada amanhecer renova o amor por quem somos. E cada pôr do sol agradece por tudo que já fomos, e continuamos sendo. Mas a história de Frei Paulo não termina aqui. Ao longo de sua trajetória, a cidade foi palco de momentos que marcaram o sertão sergipano e o coração de seu povo. Em breve, vamos mergulhar nas páginas desse passado, onde lutas, conquistas e tradições se entrelaçam para formar a identidade única deste lugar. Prepare-se para conhecer histórias que atravessaram gerações, episódios que moldaram o presente e continuam a viver nas memórias de quem fez e faz parte dessa história. Frei Paulo. Uma história que ainda está sendo escrita. Era um tempo de ossos quebrados e jovens desafiadores, onde o calor do sol queimava mais forte do que a sede do povo. Em 1937, em uma cidade marcada pela luta contra a desordem, duas figuras se cruzaram em um momento que ficaram gravado para sempre. De um lado, o impecável soldado João Elias, que se erguia como o guardião de lei. Do outro, um garoto travesso, Oliveira, que naquele instante era apenas mais um entre os muitos desrespeitadores da ordem. Ou ao menos, era assim que parecia. O destino, no entanto, tinha planos para ambos. O que começou com uma simples disputa por água, logo se transformaria em um embate de vidas, onde o tempo e o perdão revelaria o verdadeiro preço da justiça. Prepare-se para uma história de rancor, redenção e uma lição que atravessou gerações. Durante o tumultuado ano de 1937, a imprudência dos jovens aguardeiros que desrespeitavam as ordens da prefeitura gerou um caos inesperado. Todos dependia do grande tanque de água que saciava a sede do povo. Mas a molecada, sem receio de fiscalização, desafiava as regras sem medo das punições. A situação ficou tão descontrolada que foi necessário o envio de soldados para impor a ordem e garantir o respeito à lei. Destacavam-se João Elias, um homem de postura rígida, quase imperialista, que rapidamente ganhou a fama de salvador da pátria. Um título atribuído pelo povo simples que, em sua ingenuidade, o via como defensor da ordem. Certo dia, João Elias, observando com atenção a agitação da garotada que preenchia seus vasilhames, percebeu que Oliveira, filho de Dona Santinha, estava descumprindo as normas. A reclamação foi imediata e, movido por uma raiva feroz, Oliveira reagiu de forma ainda mais rebelde. João Elias, sem hesitar, furou a lata de Oliveira, forçando o garoto a voltar para casa, enxugando as lágrimas que manchavam seu rosto. O tempo passou, mas a lembrança daquele momento de humilhação permaneceu viva na mente de Oliveira. Com o apoio do comandante da corporação, que era natural de Carira, ele se enveredou pelos caminhos da polícia, incentivado a estudar
Oliveira se destacou e, com o tempo, ascendeu a um posto de respeito, tornando-se oficial. Ele foi designado para chefiar o almoxarifado da corporação, gerenciando os itens essenciais como farda e calçados. Enquanto isso, João Elias foi transferido para a cidade da Nossa Senhora das Dores. Quando chegou o momento de receber novos fardamentos, todos os militares do interior se dirigiram para Aracaju, onde estavam localizados os centros de distribuição. Foi lá no cenário de um destino que se entrelaçavam com o passado que Tenente Oliveira busca vingança. O olhar de Oliveira permaneceu calmo. Ele se aproximou de João Elias com um sorriso discreto e revelou: "Você se lembra de mim? Sou o garoto das latas furadas, o travesso de antigamente." João Elias, surpreso e por um momento perdido em suas próprias emoções, tentou pedir desculpa, mas agora era Oliveira que detinha a posição de superioridade. O tenente, com a calma serena, deu-lhe uma lição que ecoaria por toda a vida de Elias. O mal, meu amigo, sempre se paga com o bem. Em 1884, no sertão da Bahia, dois caçadores fizeram uma descoberta que mudaria o destino de uma imagem sagrada. O que parecia ser apenas uma simples peça de devoção se transformaria em um legado de fé, disputa e tradição. Esta é a história de uma imagem que atravessou gerações e fronteiras, deixando marcas profundas por onde passou. Em 1884, no recanto remoto de Cocorobó, na Bahia, dois caçadores se aventuravam pelas vastas pedreiras que margeavam o rio Vaza-Barris, atrás dos mocós que ali se refugiavam. A caça seguia com certa calma, até que de repente um dos homens olhou para cima de uma enorme pedra e avistou com surpresa uma formosa imagem de Senhora Santana. Ele chamou o companheiro e juntos conseguiram resgatar a imagem, levando-a para suas casas. A notícia rapidamente se espalhou pela região, chegando aos ouvidos de José Sotero e Maria Benedita, um casal devoto que, com muito esforço, conseguiu adquirir a preciosidade. A imagem passou a ser um tesouro, transmitido de geração em geração, de pais para filhos, de filhos para netos, e assim por diante. Com o tempo, o casal se mudou para Sergipe, estabelecendo residência na fazenda Rosa Amelia, no município de Frei Paulo. Após a morte de ambos, foi o filho mais velho quem assumiu a responsabilidade de cuidar da imagem sagrada, honrando a tradição familiar, até o fim de sua vida. Quando ele também partiu, a responsabilidade passou para o neto, Zeca de Leandro. No entanto, a decisão de Zeca não foi bem recebida por todos os familiares, o que gerou intensas disputas. A situação se agravou a tal ponto que foi necessária a intervenção da autoridade competente, que reconheceu o direito de Zeca de Leandro, o neto mais velho, sobre a posse da imagem. Após a resolução do conflito e diante das desavenças familiares, a imagem foi finalmente doada à paróquia, sendo entregue aos cuidados do cônego João Lima Feitosa, que com zelo e devoção passou a preservar e venerar aquela que se tornaria um símbolo de fé para muitos. Era 1988. A chegada dos sinos da Capela de São Paulo havia se tornado um grande acontecimento do ano para a comunidade. A cada badalada, um convite silencioso para a fé e a união. No entanto, por trás daquela tranquilidade, havia um jovem mais ousadia do que parecia, à primeira vista, brasiliano, o filho do respeitado tenente Manuelzinho. Era conhecido por uma sua boa família, mas também por suas travessuras. E em uma noite comum, ele estava prestes a transformar a rotina da cidade em algo inesperado. O que parecia ser uma simples brincadeira logo se tornaria um mistério que deixaria todos se perguntando quem estaria por trás daquele som que tomou conta da noite. Em 1988, a chegada dos sinos da Capela de São Paulo foi um marco para os habitantes do pequeno vilarejo. A cada badalada, todos eram lembrados de sua fé, reunidos pela mesma melodia que chamava para os atos religiosos. Entre os moradores, havia um jovem de boa família, respeitado por todos, mas que, em segredo, gostava de causar uma certa confusão. Seu nome era Basiliano, filho do tenente Manuelzinho. Certa noite, ele decidiu pregar uma peça na cidade. Comprou vários pedaços de barbantes e, com destreza, foi unindo-os até formar uma corda longa o suficiente para alcançar a torre da igreja. A ideia
Simples, mas engenhosa, amarrar os barbantes aos badalos dos sinos. Já era tarde quando Basiliano completou sua tarefa e retornou para sua casa, garantindo que ninguém o visse. Quando o relógio bateu 11 horas, ele puxou a corda, fazendo os sinos tocarem de forma inesperada. O som estranho ecoou pela cidade, e os moradores, confusos, saíram de suas casas sem entender a razão de tal barulho vindo de uma igreja fechada. O lugarejo estava em alvoroço, mas ninguém sabia que, por trás daquela cena misteriosa, havia Basiliano, filho do tenente Manuelzinho, apenas aproveitando a chance de brincar com a calma da noite. Um tabaréu foi fazer uma consulta. Ao contar os sintomas da doença, o médico perguntou-lhe: "Antes de mim, você se consultou com alguém?" O matuto pensou e disse: "Eu consultei o curandeiro." Um médico indês disse: "E qual foi a burrice que ele te falou?" O pobre disse: "Que eu me consultasse com vosmecê." Mané Barrica era um deficiente mental, que por azar presenciou uma briga que terminou em morte. Mané foi intimado para prestar depoimento. Perguntaram: "Você está perto da vítima quando o acusado disparou o primeiro tiro?" "Sim", respondeu ele. "A quantos metros?" "A 1 metro." "E quando disparou o segundo?" "Eu já ia a 1 quilômetro." Havia um sujeito chamado Andelino de Norberto, que trabalhava com carroça de boi. Fazia viagem entre Frei Paulo e Careira, passando por Alagadiço. Um caboclo lhe perguntou quanto era para levá-lo, e ele respondeu que era 4.000 réis. E a bagagem? Andelino respondeu que levava de graça. O caboclo então disse: "Leve a bagagem, que eu vou a pé." Seguiu bem feliz da vida. Você sabia que o primeiro automóvel que chegou em nossa cidade foi em 1918? A molecada corria atrás para ver os rastros deixados e as velhas faziam promessas aos santos automóvel. Você sabia que na praça do mercado foi soterrado um garoto todo cheio de vida em um abismo ali existente? Não foi encontrada a solução. A criança recém-nascida já foi jogada numa privada e permaneceu lá 10 horas até ser resgatada. Sabia que aqui já teve alguém que atirou em 16 pessoas, vitimando 14? Ou mesmo um elemento da Nossa Senhora das Dores que tentou roubar algodão da fazenda do senhor Francolino e acabou caindo em uma cisterna vazia e faleceu. E assim encerramos esta jornada de memórias e melodias, celebrando a vida de João de Santa, poeta da alma, historiador da terra e maestro da emoção. Homem de fé e cultura, dedicou cada passo de sua existência à história viva de Frei Paulo, escrevendo com palavras, música e coração tudo aquilo que o tempo não poderia apagar. João não apenas contou histórias, ele as viveu, as guardou, e as transformou em legado. Que sua voz continue ecoando entre as praças, partituras e páginas deste lugar que tanto amou. Obrigado, João de Santa, por eternizar Frei Paulo em cada verso, em cada nota, em cada lembrança.